never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do 7º ano. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma semana para darmos continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa, certo? Antes de começarmos, pelo que a nossa cidade vem passando com a pandemia, vários óbitos, então é um pedido meu para vocês protegerem vocês mesmos e protegerem quem vocês amam. Então fiquem em casa, por favor, certo? Então, a gente ainda não concluiu nosso capítulo 4, mas antes da gente fazer a conclusão do capítulo 4, nós vamos fazer a correção aqui juntos da nossa atividade desvendando os segredos do texto, certo? Que ficou nas aulas passadas, nosso gênero textual, nós falamos sobre a reportagem e tinha um texto, que ficou para vocês lerem, que é o nosso primeiro momento, que foi a reportagem Internet e Mídias Sociais, o Universo numa Janela. Aí nós tínhamos também dentro da reportagem uns subtítulos que também abordavam sobre o assunto, certo? O último era para evitar o perigo, certo? Então vamos lá. Antes tinha umas questões para discutir. A gente vai apenas conversar um pouco sobre a respeito. Vamos lá. Para discutir na página 133. A primeira questão. Você participa de alguma rede social? Não? Se sim, qual? Quais? Porque hoje em dia, com a facilidade que a tecnologia, a internet nos trouxe, muitas pessoas, elas utilizam as redes sociais, certo? Então, dentro da rede social, qual é o que você mais utiliza? Qual o meio? Certo? 2. Para você, quais benefícios as redes sociais podem trazer para seus usuários? Então, para reflexão de todos. Então, a internet, ela te ajuda e quais são os benefícios que ela tem te trazido? São positivos? São negativos? O que é que você pode melhorar? Está estudando através da internet? Está te ajudando como um meio, para não ficar parado? Ou você não está utilizando a internet de uma maneira positiva? Se não, vamos pensar um pouco, vamos tentar refletir sobre quais os benefícios a internet ela me traz, as redes sociais que eu estou utilizando, certo? Se faça essa pergunta. 3. Que riscos você acha que um usuário de redes sociais corre? Você como usuário, se você colocou que utiliza a rede social, alguma das redes sociais, qual o perigo que esse usuário corre? Já se perguntaram? Sabe quais são os perigos que a internet ela pode trazer? Certo? Por último, para você, qual é a principal utilidade da internet? E aí? Vamos dizer assim, qual a maior, dentro da utilização que vocês estão fazendo, dentro das redes sociais, qual o maior benefício que essa internet ela te traz? Hoje, graças a Deus, infelizmente, por causa da pandemia que está acontecendo, nós não podemos estar juntos em sala de aula. Então, por esse lado, a internet tem nos ajudado. As nossas aulas elas não pararam. Nós estamos tendo essas atividades, fazendo esse conteúdo, explicando esse conteúdo, tirando dúvidas através da internet, certo? Então, a internet, ela sendo bem utilizada, utilizando da maneira certa, ela pode te ajudar sim, certo? Então, se perguntem, reflitam sobre essas questões. Dentro do mundo que a gente vive hoje, as coisas não são fáceis, certo? Então pense um pouquinho, certo?
e vamos lá na nossa atividade. A primeira questão do Desvendando os Segredos do Texto, ela pergunta: transcreva do primeiro parágrafo do texto a frase com que o repórter resumiu o grande fluxo de informações que caracteriza a internet. E aí, dentro do primeiro parágrafo, qual foi essa frase, nessa linha do texto que vocês retiraram, que resume tudo isso? Informação do mundo para o mundo. Essa é a parte do texto, que resume a frase que o repórter utilizou. Informação do mundo para o mundo. Primeira questão. 2. Com base nas informações apresentadas no primeiro parágrafo do texto, explique por que a comunicação via internet é diferente da comunicação feita pelos outros veículos de massa. Vamos lá. A comunicação via internet se diferencia da comunicação feita pelos outros veículos de massa por seu caráter intensamente interativo. Nesta, o usuário apenas recebe informações. Naquela, ele recebe e produz. Então, dentro das mídias digitais, o jornal, a revista, você consegue ser informado, mas você não consegue a interação. E a internet visa, dentro desse mundo, a interação. Nós estamos aqui nos falando, compreendendo um conteúdo através de um vídeo. Poderia ser um vídeo online, certo? Então é essa interação que existe, que é a diferença, entre outros veículos e a internet. 3. Gênero originário do domínio jornalístico, o cartoon é um desenho humorístico que retrata de forma bastante sintética e crítica algo que envolve o cotidiano de uma sociedade ou comportamentos humanos. Nesse contexto, o cartoon a seguir pode ser relacionado à reportagem que você acabou de ler. Discuta com os seus colegas e com o seu professor que perigos espreitam crianças e jovens na internet. Vamos lá analisar a imagem. Nós temos aí, vocês perceberam as imagens, nós temos uma moça, à frente do computador, e nós temos um diabinho do outro lado da tela. Aí ela pergunta: como você é? E ele responde: sou super bronzeado, uso cavanhaque e adoro uma balada underground. Vamos lá. Então ele se descreveu, para ela. Vamos lá. 4. Essa aqui é apenas para uma discussão entre... Então, dentro das mídias, dentro da internet, às vezes você pode utilizá-la sem haver essa interação. Posso colocar uma imagem fake, posso conversar. Então, nem sempre as pessoas sabem quem está do outro lado da tela, que gera um grande perigo para quem utiliza e não utiliza da forma correta, certo? Então, nunca na vida de vocês marquem um encontro com alguém que vocês não conheçam, só através da internet. Então, não deem espaço para conhecer pessoas só através da internet, certo? De outras cidades, de outras regiões, isso é muito perigoso. Porque pessoas maldosas utilizam não como um lado positivo, sempre para o lado negativo, certo? Vamos lá. 4. Os sites de relacionamento são apontados como protagonistas de uma revolução, capazes de realizar feitos considerados por muito como impossíveis. Qual foi o maior triunfo protagonizado por esses sites? Então, dentro do texto que vocês leram, qual foi esse site que mais teve essa visão? Eles desbancaram a pornografia como atividade número 1 da internet. Então, esses sites de relacionamentos, geralmente a pessoa vai utilizar fotos chamativas, fotos que não são próprias da pessoa, tentando chamar atenção. Depois de ganhar confiança, gera outros crimes,
Ela pode até, né, levar para o lado da pornografia, o lado da pedofilia e tudo mais. Então, é um crime. Quinta, em apenas 4 anos a internet desbancou o rádio e a televisão em uma série de fatores, principalmente em relação à rapidez de comunicação. Dentre as frases abaixo retiradas do texto, indique aquela que não se refere diretamente a essa velocidade. Então, se vocês conversarem com os avós de vocês, pessoas mais velhas da família, eles vão relembrá-los do tempo que eles assistiam jogos de futebol através do rádio. E depois que a televisão ela chegou, ela tomou o espaço do rádio, e esse espaço ele foi sendo diminuído. E, como vocês sabem, a internet hoje, ela não é meio que tomou o lugar da televisão, mas vocês sabem a facilidade, né, de vocês estarem conectados com o mundo através da internet. Então há uma facilidade muito maior, certo? Aí era para você escolher uma alternativa. Vamos lá, eu vou logo dizer qual é a alternativa correta para vocês corrigirem. A alternativa correta é a letra B, certo? Twitter, MySpace, YouTube, Facebook, Flickr, LinkedIn, se não estou falando correto, esse inglês. E tantos outros são usados para troca de mensagens, com compartilhamento de interesses, atualização de perfis, primeiro parágrafo. Então, esse aqui vocês encontram lá no primeiro parágrafo, que são os mais utilizados. Esse aqui é um pouco ainda atrasado, né? Não fala nem sobre o WhatsApp, que é um dos mais utilizados. Vamos lá. Sexta. De acordo com as informações presentes na reportagem, podemos afirmar que o número de usuários da rede só tende a aumentar. Esse crescimento se deve a vários fatores, entre eles. Aí nós temos as alternativas de A, E. Eu já vou na correta para vocês fazerem a correção. A correta é a letra E. Ao fato de o contato com o computador e o mundo que ele proporciona começar cada vez mais cedo, certo? Sétima questão. No corpo dessa reportagem encontramos o subtítulo Pequenos Gênios. Transcreva o termo que o repórter utiliza para identificar quem são esses pequenos gênios. E aí, conseguiram encontrar dentro do texto? As gerações Y e Z, que eles tratam, né, como os gênios. Oitava questão. Transcreva do quarto parágrafo o adjetivo. Lembram o que é adjetivo? Caracteriza quem? O substantivo. Utilizado pelo repórter para definir a forma como muitos pais veem seus filhos pequenos demonstrando seus conhecimentos em computação. Então, o adjetivo seria fascinante. Porque quem colocou fascinante está correto. Nona. Leia o trecho abaixo, retirado do 8º parágrafo, e responda as questões. Vamos lá. Conta que nunca teve problemas com eles em relação à internet, porque todas as normas de uso do computador são seguidas religiosamente. Vamos lá. Letra A. Qual é o termo que determina a flexão do verbo contar? Conseguiram encontrar aí? Márcia Coutinho Castroft. Letra B. Quais são os referentes do termo eles? 3 filhos. Seria a resposta correta. 3 filhos. No caso, referente a eles. Como se classifica a palavra religiosamente? Não sai, mas saiu. Falar com um pouco mais sem pressa que sai. Advérbio. Sempre que vocês observarem a palavra com a finalização mente, geralmente são advérbios. Letra D. Substitua a palavra religiosamente
por outro equivalente, rigorosamente, rigidamente, e podem colocar outras que eu não citei, certo? 10º. O repórter quis dizer com uma frase impedir o acesso dos pequenos ao infinito mundo de conexões da internet é o mesmo que querer segurar uma represa com uma só mão, e não conseguirá. Penúltimo parágrafo. O que ele quis dizer com essa afirmação? Ele quis dizer que é impossível impedir o acesso das crianças à internet. Então, qual a melhor forma de impedir? Não impedir, né? Que ele diz que é impossível, sem impossibilitação. Mas o que a gente pode fazer? É educá-los para utilizarem da maneira correta. Por isso que a educação ela tem esse peso tão grande. Porque é a partir dela que nós podemos mudar o mundo, certo? Então eu não posso impossibilitar uma criança onde todas as crianças praticamente usam, vai ter uma que não vai usar, vai ficar para trás. Então eu não posso impossibilitar, ela vai uma hora ter que, no caso, usar. Então a forma é você ensinar a criança a utilizar a internet, certo? Principalmente nos tempos de hoje. No meu tempo de criança, eu não tinha celular, eu não tinha internet. E isso foi chegando em mim já na fase adulta, certo? Então imagine as pessoas mais velhas. Então é um mundo novo, esse mundo, né, da internet. É um mundo bem novo. Vamos lá. 11ª. No último parágrafo, qual é o referente do pronome eles? Eles se referem a quem? As crianças e os adolescentes, certo? E a nossa correção por hoje é esta, da página 133 a 135, certo? Então façam uma correção no livro de vocês, percebam aí o que vocês acertaram, o que vocês não conseguiram acertar e quais são as dúvidas de vocês. Eu ainda não estou vendo nenhum aluno com dúvida. Aqui e acolá vamos dizer assim, me procura em alguma questão que não conseguiu, certo? No WhatsApp, mas não hesitem, me procurem se tiver alguma dúvida, certo? E a nossa aula de hoje é essa, espero que tenham gostado, que Deus, né, nos dê, na verdade, uma semana abençoada. Nós estamos precisando. Vamos orar para que essa pandemia passe logo, para a gente estar juntinhos na sala, que é o meu desejo, eu creio que também é o desejo de vocês, certo? E que Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Beijos.